Fala Dev, seja bem-vindo de volta ao canal NoPointer. Hoje a gente vai falar sobre estrutura de decisão. O que é estrutura de decisão? Estrutura de decisão ajuda a gente a direcionar o fluxo do nosso aplicativo, baseado no teste de expressão. Um exemplo, imagina que você tem um personagem, esse personagem tenha 10 de vida e toda vez que ele toma um dano, essa vida é reduzida da vida total dele. Então a gente poderia checar com a estrutura de decisão uma expressão que, se a vida do personagem fosse menor ou igual a zero, a gente poderia executar um certo bloco de código, e esse certo bloco de código seria provavelmente dizer que ele morreu, tocar uma animação de morte e reiniciar o jogo. Se ele ainda estivesse vivo, né, que seria a outra condição, a outra execução, caso a expressão inicial para verificar se ele estivesse vivo fosse falsa, a gente executaria um outro bloco de código que é continuar jogando o jogo porque ele ainda está vivo. Então é isso que a gente vai estar vendo agora. Perfeito? Bom, a agenda a gente vai fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu até agora, que trabalhamos com bastante coisa, criação do projeto, anatomia do projeto, como criar variáveis, tipo de dados, casting, trabalhamos com operações, agora está na hora de direcionar o fluxo. Perfeito? E como que a gente direciona esse fluxo de dados? A gente tem algumas palavras reservadas para trabalhar com estrutura de decisão dentro da linguagem C#. E essas palavras reservadas são if and else e else if. A gente também tem uma maneira elegante de construir teste de estrutura de decisão usando o switch, e a gente vai estar vendo isso logo mais. Bom, aqui a gente tem as três mais importantes estruturas de decisões existentes que eu mencionei agora há pouco. A primeira é if, a segunda é if and else, e a terceira é switch. Vamos falar um pouco sobre a if. O if, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, o if tem um teste de expressão. Esse teste de expressão valida se aquela expressão é verdadeira. Se ela for verdadeira, ela executa um determinado bloco de código. Se ela for falsa, ela vai executar um outro bloco de código. Nesse caso, como a gente não tem o else, esse outro bloco de código seria o código seguinte ao teste de expressão. Perfeito? Então, por exemplo, se o teste de expressão fosse a vida é menor ou igual a zero, se for verdadeira, a gente executa aquele bloco de código ali como true. Se for falso, a gente executa outro bloco de código. O if and else, ele é uma outra estrutura de decisão que necessariamente você precisa ter os dois casos, né? Você quer testar dois casos. Vamos falar do sistema bancário, por exemplo, né? Se você tiver saldo, se a pergunta for se você tiver saldo no banco para fazer o saque, se isso for verdadeiro, ele vai executar o bloco de código que te permite fazer o saque. Se você não tiver dinheiro suficiente para executar, para sacar o dinheiro, ele vai te executar um outro bloco de código, que é o bloco de código que diz que aquela expressão é falsa. E daí ele vai para o próximo bloco que foge esse contexto. É isso que o if and else faz. E a gente tem um switch. O que é o switch? O switch, ele testa casos diferentes da mesma expressão, da mesma variável. Por exemplo, imagina que você tem um sistema de votação onde você queira verificar a idade de cada pessoa votante, e baseado na idade de cada pessoa votante, você mandaria uma mensagem diferente. Então, você teria uma variável provavelmente que guardasse a idade, e aí a gente verificaria caso 1, né? Caso a idade do cara fosse igual a 1, ou do votador. Caso 2, ou caso 20, né? Caso a idade da pessoa fosse igual a 20, executaria um determinado bloco específico. O caso 3 seria uma outra expressão também. Então, por exemplo, caso 3, se o cara tivesse a idade de 3 anos, executaria um determinado bloco de código. Se não existisse nenhum caso definido dentro do switch, ele ia para o caso padrão, que imprimiria uma mensagem padrão. Então, eu sei que eu estou falando aqui muito conceitualmente, mas agora a gente vai para a mão na massa, para o código, para você entender de forma mais objetiva o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Vamos para o código? Bom, eu criei um projeto, o nome do nosso projeto é Aprendendo C#, e aqui eu estou no arquivo principal para a gente editar o nosso projeto. Uma pequena revisão, a gente sabe que Using System são bibliotecas, né? Essa aqui é uma biblioteca que a gente está usando para poder utilizar o recurso de console write line, de escrever na tela. A gente sabe que namespace é a estrutura de arquivos do nosso projeto, são onde o nosso projeto está dentro de uma pasta. A gente sabe que class program é o nome do arquivo, é o nome da classe, e class é uma palavra reservada também. Até agora, o conceito de classe é um conceito abstrato, mas o que a gente sabe é que ele é um modelo para a criação de objetos. E classes, elas podem conter, na verdade, né?
propriedades e podem conter funções. Nesse caso, nessa classe programa, a gente só tem uma função, que é a função main, que é do tipo estática, e é uma função principal do nosso aplicativo. Toda função main é a função principal do nosso aplicativo. No nosso código aqui, eu declarei duas variáveis. A primeira variável do tipo inteiro, chamado vida, com o valor de 10, e uma segunda variável do tipo string, com o nome de nome, com o valor de jogador 1. O que eu faço aqui na linha 16 é simplesmente imprimir na tela o nome do jogador, ou seja, o jogador 1 tem a variável vida, tem 10 de vida. A gente está usando aqui interpolation, né? Que é um outro conceito legal, que eu coloco o $sign aqui no início e o que eu quero como variável, que seja representado como uma variável, eu coloco entre curly braces, né? Esses brackets aqui. Então vamos lá para a lição de hoje, né? Que é validar as estruturas de decisão. A primeira opção que eu tenho é a condição if. Eu vou até, na verdade, recortar as outras condições para a gente poder compilar de forma separada. Então a primeira condição que a gente tem é um if aqui, que a gente verifica uma determinada condição. Então o que acontece? Se, né, if a vida for menor ou igual a 0, eu imprimo que o jogador está morto. Então vamos compilar isso aqui? Então se eu compilar isso aqui, vamos ver que resposta a gente tem no nosso console aqui. Bom, a gente não teve a informação de que o nosso jogador está morto. Por quê? Porque a vida dele é igual a 10. Então essa expressão falhou. Então o que aconteceu é, ele veio aqui, testou esse bloco, falhou e continuou o código até o final e terminou a aplicação. Ele imprimiu o jogador 1 tem 10 vidas porque é o texto que a gente imprime aqui em cima. Agora vamos tentar alterar a vida do jogador. Imagina que o jogador agora tenha 0 de vida. Quando ele tiver 0 de vida, o que vai acontecer é que quando a gente compilar isso aqui, agora ele vai imprimir o jogador está morto, porque agora vida é igual a 0, ou seja, menor ou igual a 0. Então, essa expressão é verdadeira, então ele entra nesse bloco de código aqui e imprime o que está dentro. Então é para isso que serve a estrutura de decisão, para você desviar o fluxo de dados. Vamos ver a outra opção? A outra opção que a gente tem é a opção de else if, né? Essa opção, ela direciona também, só que ela direciona o fluxo de dados, só que ela te dá duas opções, a opção de quando o código for verdadeiro ou quando o código for falso. Beleza? Então olha só, aqui na parte do código verdadeiro, o que acontece? Se a vida do cara for menor ou igual a 0, ele vai imprimir que está morto. Perfeito? Eu vou até comentar essa linha aqui para a gente não ter interferência desse código aqui também. Tá? Perfeito. Então, se a vida for menor ou igual a 0, ele vai entrar nesse bloco, porque a expressão vai ser verdadeira e vai imprimir que o jogador está morto. Se não, ou seja, se a expressão for falsa, ele vai imprimir que o jogador continua vivo. Perfeito? A gente sabe que a vida é 0. Então vamos ver o que vai acontecer? Eu vou compilar e executar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, a gente sabe que o jogador está morto. Ele entrou nesse bloco aqui. Por que isso? Porque a vida é igual a 0. Agora, se a gente adicionasse aqui a vida qualquer número acima de 0, por exemplo 2, tem 2 de vida, então ele teoricamente ele cairia nesse código aqui. Então vamos lá? Eu vou compilar. E olha só que resultado. O jogador continua vivo, o que é verdade. Então o que aconteceu aqui? A primeira expressão testa se é verdadeira, como eu mencionei. Então a vida é menor ou igual a 0? Não é. A vida é igual a 2. Então ele pula esse bloco e ele vai para a segunda condição, que é o else. Então se não é, deve ser isso aqui. Então por isso que ele imprime o jogador continua vivo. Perfeito? Agora a gente tem uma terceira opção, que é a opção usando o switch. Vamos lá? Vamos ver como é que o switch funciona? Deixa eu só comentar esse bloco também, para ficar mais fácil a gente entender. E agora a gente tem um switch. O que eu fiz com o switch? Na verdade, o switch te dá a possibilidade de você criar casos para fazer validações diferentes com a mesma variável. Por exemplo, eu tenho a variável vida, é o que eu estou checando, né? Então, se a variável caso, o que está dizendo aqui é caso 10. Em resumo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se a vida é igual a 10, imprime isso aqui. O cara está com a vida cheia. Se a vida, caso a vida for igual a 5, imprime isso aqui. O jogador está com a metade da vida. Então o outro caso é: se caso a vida for igual a 0, imprime isso aqui que o jogador está morto. Qualquer número diferente de 10, 5 e 0, ele vai entrar na default. O default não é obrigatório. A gente poderia, por exemplo, remover esse default do nosso código aqui, sem problema nenhum. Mas eu vou acrescentar para dizer o seguinte:
qualquer número diferente de 10, 5 e 0, o jogador está com vida crítica. Provavelmente essa é a ideia. Ou então o jogador recebeu um dano. Então é dessa forma que implementei meu código. Mas você não é obrigado a colocar, na verdade, a parte de default. Outra coisa que eu queria chamar a tua atenção também é que a gente está aprendendo uma nova palavrinha aqui reservada, que é chamada break. O que o break faz? O break te permite executar um bloco de código e assim que ele executa, ele sai dessa estrutura de decisão. Então, se a vida for igual a 10, por exemplo, ele vai executar essa linha de código e vai sair e vai vir para cá. A linha 50, ele vai começar a ler a partir da linha 50, porque ele já achou a condição que ele estava querendo achar. Então vamos lá testar? Eu vou colocar aqui, por exemplo, a nossa vida igual a 10. Vou salvar, então provavelmente ele tem que cair aqui, ó, no primeiro caso, que é jogador com vida cheia. Então eu vou compilar. E aqui estou, jogador com vida cheia. Vamos colocar o caso 5. Se eu mudar a vida para 5, por exemplo, e salvar e compilar, jogador com a metade da vida. Caiu nessa condição aqui. Caso o jogador eu coloque algum número diferente desses, ele tem que imprimir a condição padrão, que é a condição default ali. Eu vou colocar ali, por exemplo, 2. Então, na hora que eu compilar 2, a gente consegue ver que o jogador com vida crítica, que é a condição padrão, qualquer número diferente desses casos. Então é isso. Mais uma dica que eu queria passar para vocês é o seguinte: a partir do momento que vocês estiverem executando a condição usando if and else, existem tooltips, ou snippets, na verdade, que te ajudam a construir isso de forma rápida. Se eu aperto if, tanto no meu Visual Studio Code quanto no VS Studio, eu tenho esse if aqui com esse quadrado no início. Isso aqui é um snippet. Ele te ajuda a construir a estrutura do if para você. Se você apertar agora tab, né, no teu teclado, ele autocompleta para você, como ele completou para mim. E aqui você testa a expressão, sem problema nenhum. A mesma coisa com else. Se você der enter aqui e apertar else, e aqui pegar no snippet, selecionar o snippet, ele autocompleta para você. Perfeito? A mesma coisa para o switch. Então, se eu digitar switch, ele tem um snippet para o switch também. E ele vai criar a estrutura do switch básico para mim. E aqui é o que você quer validar, no nosso caso a vida. E aí basta a gente criar os casos que a gente queira validar. Perfeito? Uma outra coisa que eu não mencionei aqui é sobre o else if, certo? Bom, o else if funciona mais ou menos como switch. Por exemplo, eu vou descomentar essa linha aqui. E a gente consegue também fazer as mesmas validações que o switch usando o else if. Só que eu acho que não fica tão elegante quanto o switch. Por exemplo, usando o else if, a gente teria, se a vida for, por exemplo, igual a 10, a gente poderia mudar o significado, que é o jogador com vida cheia, por exemplo. Jogador com vida cheia. Se essa condição for verdadeira. Usando o else if, e aí novamente você usa o if snippet para autocompletar. Qual que é a outra condição? Se vida igual a 5, aí novamente você pode pegar esse código aqui para a gente reaproveitar. Ele diria console seria jogador com metade da vida. E assim sucessivamente. Dessa forma, ele vai buscar todas as condições possíveis dentro desse else if. E você pode ter quantos else ifs quiser. Perfeito, pessoal? Espero ter esclarecido a utilização das estruturas de decisões para você dentro do C#. Se você tiver dúvida, eu vou colocar documentos acessórios no vídeo e você pode estar me perguntando também que eu posso explicar as outras nuances dessa estrutura de decisão. E aí eu espero que você continue os estudos pesquisando e se aprofundando sobre essas nuances. Perfeito? Bom, a gente viu, né, na nossa agenda, a gente fez uma pequena e rápida recapitulação do que a gente tinha aprendido nas aulas anteriores e a gente viu as possíveis estruturas de decisões, que são if and else if e o switch. É importante relembrar é importante ressaltar, na verdade, que essas estruturas de decisões te dão condições já de construir aplicativos com certo grau de complexidade. Então imagina, por exemplo, que você queira validar se a senha de um usuário está correta ou não. Então teoricamente, você poderia, com as estruturas de decisão, validar isso. Imagina que você tem uma variável chamada senha e a senha esteja salva dentro dessa variável. E você peça para o usuário, por exemplo, digitar um valor de senha, para você comparar o que o usuário digitou versus o que está armazenado no banco.
Usando o if, você poderia perguntar se a senha do banco é igual à senha digitada. Se for, imprime uma mensagem para o usuário dizendo bem-vindo ao sistema. Se não for, tente mais uma vez. Então, essas estruturas de decisão vão te permitir criar sistemas muito mais robustos e muito mais elegantes. Perfeito, pessoal? Se você tem curtido esse conteúdo, clica aqui em cima, me ajuda a sempre construir mais conteúdo. Isso continua me motivando. Valeu, até a próxima.